Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do Simex, o nosso sindicato da indústria metal mecânica, metalúrgica e elétrica, hoje apresentando os números, comparando 2010, 11, 12, início de 2013. E para quem é economista, e essa é a briga nos últimos tempos, que é brabo fazer previsões, falar de algumas coisas, deu uma certa estabilidade no mercado nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a alteração de câmbio, alguns países realmente modificando, inclusive legislações, nós tentando encontrar o caminho, que até hoje parece que está meio complicado. Qual é a mensagem, o que a gente passa para o público num dia que a gente está falando de números, num setor que hoje representa 60% da nossa economia? Bom, o primeiro elemento é que nós estamos diante de um processo de mudança de um pouco de paradigma. As pessoas se acostumaram com aquele resultado de 2010, fantástico, 7,5%, mas aquela não é a realidade brasileira e muitos outros setores tiveram um crescimento muito grande também. Então, de lá para cá, a economia brasileira desacelerou e passou a mostrar algumas deficiências, principalmente de logística, tributos elevados, salários muito altos e falta de competitividade com o mundo, que não está se recuperando naquilo que se esperava. Então, obviamente, tu tem uma série e uma combinação de fatores, além de risco político que voltou à discussão, o rebaixamento do risco Brasil, então uma combinação de fatores que se aglomeraram nesse período, no qual a economia brasileira está exatamente passando dessa transformação do crescimento mais alto para um crescimento mais em linha do que foi a média histórica. Então, está aí talvez a dificuldade de analistas, de as pessoas entenderem essa nova realidade. Estava mostrando os números agora, a gente está aqui em pleno dissídio coletivo. Então, estou o sindicato dos empregados aqui pedindo 14% de aumento. Nós vemos um crescimento do país de 0,9%. Nós vemos uma desaceleração dessa economia. Nós vemos um problema de mão de obra qualificada. A nossa produtividade está baixa. Tu deu um exemplo claro, tu vai dar um aumento, tem que acompanhar a produtividade. E isso não está acontecendo. E os números mostram exatamente isso, né? A gente pode pedir qualquer coisa. 14, pede 20, pede 25, né? Agora, quando tu vai fundamentar, é que tu cai na realidade. Você, poxa, esse 14 é mais do que qualquer desempenho econômico de qualquer setor, é 2 vezes a inflação em qualquer lugar do mundo. Então, assim, não faz muito sentido do ponto de vista econômico, né? Nós estamos discutindo aqui economia e tentando fundamentar essa relação que existe entre inflação, produtividade, custos, competitividade, que o Brasil perdeu muito, como eu mostrei ali. O Brasil perdeu muito, principalmente no setor industrial, nos últimos anos. E um dos fatores é exatamente a combinação perversa de aumentos reais de salário desde 2006, que não foram compensados pela produtividade. O que nos assusta um pouco, e numa avaliação que ninguém quer fazer, é difícil, só quem está sofrendo é que sabe, quando tu começa a ver, diz, pô, porque a China está chegando. Não, mas está chegando uma Alemanha com custo menor, está chegando uma Itália, está chegando os Estados Unidos com custo de produção menor, competindo em qualquer área com custo menor que um país que nem o nosso tem tudo para fazer. Exatamente. Perdemos ali entre 2008, eu me lembro muito de uma discussão, participei num debate sobre isso, aquele era o momento no qual começou a chover pedra, né, da gente pegar e falar assim, nós temos que reformar a casa. Reformar a casa porque outros vão fazer isso. E na América Latina outros fizeram, em especial Chile. Né? O México fez a mesma coisa. Então, quando tu discute com o investidor internacional, ao olhar o bloco América Latina, eles estão botando um olho muito forte em México e Chile. E Brasil Brasil não fez o seu dever de casa. Obviamente isso está se refletindo agora, mas vai se refletir mais ainda nos próximos 10 anos. Essa perda de produtividade, competitividade, números mais baixos. O que não é o que se esperava de uma economia nova, pujante e que tem que produzir e consumir menos. A coisa fica meio... A gente vira moda no mercado internacional, em seguida a gente já sai da passarela, né, cara? É uma coisa meio complicado porque a gente não tem a base da economia, não tem a base da educação, aquelas coisas elementares para crescer, para ser uma base sólida, para impulsionar, a gente não tem. E a gente fica sempre inventando, remendando, incentivo, e tira PIS, e bota PIS, e tira IPI, e não há uma linha concreta para tomar a decisão de quem está aí gerando riqueza no mercado. Não foi uma moda de verão, né? Passou rápido. Tu está correto. Nós temos que ter um projeto de longo prazo. Não temos mais esse planejamento. Faltou isso no Brasil. Se fala em política industrial, mas nenhum dos elementos da política industrial proposta 3 vezes, né, divulgado 3 vezes, o que sobrou daquilo? Vou reduzir o tributo aqui, pontual. Ok, mas aqui do lado de cá, tanto o empresário vai pensar, esse tributo vai voltar
daqui a 4, 5 meses. E do lado de lá o consumidor faz o quê? Pô, eu vou aproveitar que o cara reduziu o tributo, comprar, porque, sei lá, daqui a pouco ele vai subir de novo. Não é isso que a gente quer, não é susto. Tu tem que ter um planejamento. Tanto o empresário quanto o consumidor tem que ter certeza que aquilo foi uma política feita para longo prazo. Não, eu reduzi e agora nós estamos mudando a matriz tributária, nós queremos gerar competitividade. É daqui em diante é esse, o tributo é mais baixo, para incentivar a produção nacional. Se tu gera essa certeza, o investidor fica mais tranquilo para fazer a ampliação da fábrica e o consumidor fica mais tranquilo também para planejar os seus gastos. A gente está vendo aqui uma pressão de fiscalização, porque a gente está falando de carga tributária há 50, 60 anos, não muda nada. Quando vem é pior, baixa a energia, mas sobra um outro imposto, quer dizer, quando vai fechar a conta não alterou nada. Aquilo que devia diminuir, não, nós baixamos o tributo, sim, mas aumentou outras coisas. E quando tu faz as contas, eu sempre digo, o discurso público é uma coisa e quando tu abre a porta da firma de manhã é outro, né, cara? A realidade na hora de manter. Teve uma parte, nós discutimos hoje aqui, uma parte dos custos industriais que subiu, foi exatamente o custo tributário. Muitos devem estar se perguntando, mas as desonerações? Ok, as desonerações sobre a produção ocorreram, só que elas ocorreram em ambiente federal. Não se esquece que tem o ICMS. Então, na medida em que tu tem mais circulação de mercadoria, os estados arrecadam mais e o ICMS também é um custo de produção. E existe uma relação interessante entre crescimento da economia e arrecadação de impostos. Quando a economia cresce, os impostos crescem numa velocidade maior. Quando a economia desacelera, os impostos também desaceleram numa velocidade maior. Então, essa relação ela não é linear. E o que está acontecendo exatamente nos últimos meses é o quê? A economia continua a crescer, crescendo menos do que gostaríamos. E os impostos continuam a crescer mais do que a economia. E a gente está numa coisa que não sabe, certo, o empresário está meio em dúvida para que lado ele vai, né? Esse é o período da incerteza que eu te disse entre a adaptação de um cenário no qual o brasileiro conviveu com um crescimento muito forte e fora da média, que não era a nossa realidade, não estava sustentado aquele crescimento, com a realidade de um crescimento mais baixo, porque faltou mão de obra. Então, obviamente, o que aconteceu? O salário subiu muito. E aí a indústria perdeu a competitividade, passou a fechar várias fábricas e importar. E aí tu sente hoje na produção, que caiu bastante. E na construção civil a mesma coisa. Os lançamentos que eram muito grandes, em uma velocidade muito forte no passado, eles reduziram muito. Hoje tu tem emprego estável na construção civil, mas emprego daquilo que já foi lançado. Novos lançamentos para poder gerar mais empregos não estão acontecendo. Por isso que a geração de empregos nesse setor, que é um setor muito importante na mão de obra, ela é menor. Então nós estamos sentindo, o investidor está exatamente com essa dúvida, porque esse período da transição gera essa incerteza. Será que esse crescimento agora decola ou não decola? E eu continuo nesse patamar de crescer em torno de 2,5% ao ano, isso prejudica o investimento, né? Mesmo que tu tenha um lucro pequeno, que essa incerteza também do dólar prejudica essa questão do lucro e do investimento, o investidor começa a pensar, não é a hora de botar o dinheiro no bolso, eu preciso ter mais certeza do que vai acontecer no horizonte. E aí é nesse ponto que o setor público tem que entrar, dando a ideia de planejamento em um horizonte mais longo, para que o investidor possa fazer suas apostas, né? Gente de qualidade trazendo dados, trazendo informação para tomada de decisão, para você que é empresário, já que esse é um programa empresarial, e para manter o que está aí de emprego e aperfeiçoar, até porque a nossa comunidade se sinta segura, com emprego, com renda, para ter uma qualidade de vida melhor. Gente de qualidade faz uma comunidade e um setor empresarial mais qualificado.